Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, mais uma vez aqui com a venda para demonstrar para vocês que a técnica do professor John Place funciona. Pessoal, é o seguinte, decorar artigo não é o mais importante. Eu quero deixar bem claro, meus amigos, que o mais importante é você entender o artigo, é você saber aplicar o artigo no caso concreto. Isso é o mais importante. Só que quando você decora, ajuda. Porque se você vai aplicar no caso concreto e está decorado, então ajuda a aplicar, beleza? Mas eu vou repetir para você. O mais importante é você aprender o artigo e aplicar no caso concreto. A VUNESP, na verdade, claro que não vai te dar um caso concreto, ela vai te dar um caso hipotético. E aí você terá de aplicar no caso hipotético. O meu filho está aqui comigo, ele vai me ajudar, porque hoje a minha preocupação é mostrar para vocês, falar para vocês sobre as majorantes e as qualificadoras. Existe uma técnica de um professor chamado John Place, que eu vou pedir para você não pesquisar agora. Por favor, fique aqui no vídeo. Eu quero te falar sobre a técnica, mas eu quero demonstrar que a técnica funciona. E não é milagre. E funciona rápido. Acredite, funciona rápido. A técnica do professor John Place consiste em você ler o texto em voz alta por partes, decorando pedaços do texto e depois você vai avançando um pouco de cada vez depois que você já decorou a parte anterior. É muito simples a técnica e parece um milagre, é realmente muito boa a técnica. Até na capa do vídeo aí você viu que eu coloquei técnica milagrosa para decorar texto, para decorar qualquer coisa que você queira. Só para você ter ideia aqui, eu já decorei praticamente o Código Penal inteiro, os artigos que caem para o TJ São Paulo, e estou terminando de decorar o Código de Processo Penal. E depois eu vou fazer essa demonstração também com o Código de Processo Penal, beleza? Tranquilo, mas não pesquise a técnica agora, assista o vídeo, depois você vai pesquisar a técnica do professor John Place, é só colocar no YouTube, no Google, que vai aparecer, tá bom? Coloca aí, técnica de memorização do professor John Place. Tudo bem? Olha, deixa o seu like, porque assim, se você assiste o vídeo e comprova que funciona, é muito mais fácil, porque eu posso chegar para você e falar assim, pessoal, essa técnica aqui funciona. Só que eu não demonstro, eu não provo que funciona. E aí, o que adianta fazer isso? Tá bom? Então, assim, se eu conseguir, você também consegue. Agora, dê prioridade para aprender o conteúdo, tá bom? Para tentar aplicar no caso hipotético trazido pela banca, e não decorar artigo, tá bom? E claro, que decorar artigo não quer dizer que eu vou passar em coisa nenhuma. Isso não quer dizer nada. Tem isso também, porque a prova não é feita só das matérias de direito. Tem português, tem informática, tem raciocínio lógico, tem matemática. Você pode falar, João, mas você não já foi aprovado no TJ São Paulo? Sim, eu passei com 86 pontos no TJ São Paulo na prova de 2023, fiz 3 pontos acima da nota de corte para Guarulhos. Estou aguardando a nomeação que vai começar já a partir do dia 28 de junho, agora, de 2024. 28 de junho desse mês. Mas antes eu não conhecia essa técnica, é bom falar isso para vocês. Eu conheci essa técnica há uma semana atrás, eu acho que no máximo há uma semana atrás. E há uma semana atrás, no máximo, eu comecei a aplicar a técnica e já tenho esse resultado aqui para te mostrar, que é esse resultado que eu vou demonstrar aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Eu só vou explicar para o meu filho. Filhão, você tá aí, né? Fala alguma coisa. Sim, sim. Então, o meu filho está ainda se recuperando da dengue, mas ele vai me ajudar aqui. O que acontece, pessoal? Eu vou só explicar para ele, filhão, a majorante. Toda vez que você pesquisa aí o artigo 311 aí, 311. Pronto. Ó, aí no artigo 311, que na verdade é 311A, mas se pesquisar 311 você acha. O 311, é o 311 aí? Sim. O artigo 311, abaixa até lá mais ou menos no final aí, até lá no final, por favor. Você tá onde aí? Vai aonde fala assim, ó, procura assim,
se da ação ou omissão resulta dano à administração pública. Sim. Fala para mim o que está escrito aí. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tu viu isso aí? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública? Quando tem essas construções aqui, isso aí significa qualificadora. Dá uma olhada um pouquinho acima que vai estar assim, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se eu não me engano. Olha aí. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá, e depois que falou se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, foi para pena de 2 a 6 anos, não é isso? E multa? Isso é qualificadora, porque alterou a pena base. Você viu que alterou? Saiu de 1 a 4 anos e foi para 2 a 6 anos. Você viu isso aí? Isso é qualificadora. Só para você entender quando eu falar qualificador e majorante. Agora embaixo, olha aí assim, ó. Se o fato é praticado por funcionário público. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Muito bem, isso aí é majorante. É aumento de pena, porque não altera a pena base. Observa que pega essa majorante e soma a pena base. Você pegou essa diferença? Só para ajudar os seguidores aqui. Então, quando for qualificadora, eu vou dizer assim, olha, não qualificadora altera a pena base. Quando for majorante, eu vou dizer que é uma adição à pena base, entendeu? Sim. Eu estou vendo alguma coisa aqui, filho? Não, né? Não, né? Estou vendo nada. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Dá um Ctrl Home aí para ir lá para o início. Tá, então começa no artigo 293, não é isso? Artigo 293. Tá, desce lá pro finalzinho do artigo 293 que você vai encontrar assim, tem o artigo 293, depois vai ter o 294, que é pretrechos de falsificação, o 294. O 293 é falsificação de títulos e outros papéis públicos, aí vai ter o 294. Aí logo depois tem o 295, não tem? Sim. O 295 fala assim, se o fato é cometido por funcionário público, aumenta-se a pena de um sexto, se o fato é cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo. Se o fato é cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6, não é isso? Então isso é uma adição à pena base, isso é uma majorante, não é qualificadora. Esse artigo 295 se aplica ao 294, que é petrechos de falsificação, e ao 293, que é falsificação de títulos e outros papéis públicos. Lembrando, pessoal, que eu pesquisei para confirmar que o artigo 295 se aplica ao 294 e ao 295. Eu já vi o professor Renan Araújo falar isso aqui também em aulas gratuitas no próprio YouTube e outros professores de penal. O foco hoje é majorante e qualificadora. Esse é o foco de hoje. Então tá, então tem a majorante, a adição à pena base. De 1/6 a majorante, se o fato é cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo. O próximo crime aí é o 296, né? Isso. Que é falsificação do selo ou sinal público. Lá embaixo, vai descendendo que você vai encontrar lá no último parágrafo lá, que fala assim, se o fato é cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Sim. Isso também é majorante. Então o artigo 296, que é falsificação de selo ou sinal público, tem majorante de 1/6 se o fato é cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo. O próximo artigo é o 297, que é falsificação de documento público, não é isso? Sim. Lá no final também vai estar escrito isso. Desce lá para o final, para adiantar. Se o agente é funcionário, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 1/6. É isso? Então isso daí é uma adição à pena base, é uma majorante, é um aumento de pena. O próximo artigo é o 298, que é a falsificação de documento particular. O artigo 298 não tem majorante, ele tem uma equiparação, pode ver aí, não tem nada dizendo se o fato é praticado no funcionário público, ou assim, não tem nada que tenha assim um aumento de pena, e nem tem qualificadora, o 298. Ele tem uma equiparação apenas, que ele diz que equipara-se para os fins previsto no caput, equipara-se a documento particular, o cartão de crédito e de débito. Sim. É isso que diz, não é isso? Fala um pouquinho mais alto, é isso que diz, né? Muito bem. Então, assim, falsificação de cartão equipara-se a documento particular, o cartão de crédito e de débito.
O próximo é falsidade ideológica, não é isso? Sim. O 299. Lá embaixo, na falsidade ideológica, tem majorante, tem aumento de pena de 1/6 se o fato é cometido por funcionário público prevalecendo-se do cargo ou se o fato, o crime é praticado sobre registro de assentamento civil, assentamento de registro civil. Confirma aí, assentamento de registro civil. Certinho. Isso. Então, são 2 casos. Se o fato é cometido por funcionário público prevalecendo-se do cargo ou se ocorre, né, sobre assentamento de registro civil, não é isso? Sim. Pode ser uma certidão de óbito, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um assentamento de registro civil. Eu falei o 299, né? Isso. O próximo é o 300, é falsificação, falsificação de firma ou letra, falsidade de firma ou letra, falso reconhecimento de firma ou letra. Perfeito. Falso reconhecimento de firma ou letra, é o artigo 300. Nem sempre eu vou lembrar o caput, o nome do crime, aí você me ajuda, pode falar para mim pelo menos o início, para eu ter um gatilho. O John Place diz que se você pode adicionar à técnica dele outras técnicas, o importante é funcionar. Ele diz isso. Olha, você pode adicionar outras técnicas à minha técnica. O importante é funcionar para você. Falso reconhecimento de firma ou letra, que é o artigo 300, não tem majorante e não tem qualificadora, tá bom? Não tem. Aí o próximo é o 301. Sim. O artigo 301, se eu não me engano, é certidão ou atestado ideologicamente falso, tá? Perfeito. E tem o parágrafo 1º, que desce lá que tem assim, falsidade material de atestado ou certidão. Sim. Tem aí? Sim. Lá embaixo tem um parágrafo que vai dizer assim, que se o crime é praticado com fim de lucro, além da pena privativa de liberdade, vai ter também a pena de multa. Sim. Isso. Então, se é praticado com fim de lucro, só nesse caso. Então, a majorante aí seria, no caso, a multa. Seria isso a majorante, mas a multa não é uma majorante. A multa é considerada uma pena. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, quando a Constituição Federal fala das penas permitidas no Brasil, fala da da pena privativa de liberdade, da pena de suspensão de direitos, da pena de multa, da pena de perda ou suspensão de direito, eu acho, pena de multa. Aí vai falar das penas que são permitidas e das penas que não são permitidas. Então, a multa, ela é uma pena, não é exatamente uma majorante, a multa é pena. Tem o artigo 302 agora, 302, que é falsidade de atestado médico, né? Na falsidade de atestado médico também, tem uma adição da pena de multa, eu vou falar assim, não é majorante, não é qualificadora, é uma adição da pena de multa, se o médico ele dá esse atestado falso com fim de lucro. Então, se tem fim de lucro, também, além da pena privativa de liberdade, vai ter a pena de multa também, na falsidade de atestado médico. Se há intenção de lucro, aplica-se também a pena de multa, além da pena privativa de liberdade. Certo aí? Certinho. Tá, então sempre confirma para mim para a gente tocar para frente, viu? Certo. Eu falei o artigo 302, né? Sim. O artigo 303, se eu não me engano, é a falsificação de selo ou peça filatélica. Se eu não me engano, é isso? Reprodução ou alteração de selo ou peça filatélica. Isso. Reprodução ou alteração de selo ou peça filatélica. Em algum lugar vai dizer que só é crime fazer isso daí se não tiver anotado no verso, na frente ou no verso da peça filatélica ou do selo, que se trata de uma alteração ou reprodução. Se não tiver anotado na frente ou no verso, aí que vai ser crime. Mas se tiver anotado na frente ou no verso, não é crime. E vai dizer também que nas mesmas penas incorre quem usa o selo ou a peça filatélica para fins de comércio. Tá certo isso aí? Certinho. Tá. O próximo crime é o artigo 304, que é uso de documento falso. O 304. Esse artigo 304, que é uso de documento falso, ele não tem uma pena específica. Ele vai dizer que a pena é acominada a qualquer um dos artigos que começa no 297 e vai até o 302.
Perfeito. É isso que ele diz. O 297 é falsificação de documento público, o 298 é falsificação de documento particular, o 299 é falsidade ideológica, o 300 é falsidade falso reconhecimento de firma ou letra. A gente já falou agora atrás. O 301 é certidão ou atestado ideologicamente falso, tem o parágrafo 1º, que é falsidade material de atestado ou certidão, e o 302, falso atestado médico. Aí depois do artigo 304, se não me engano, vai direto para o 307 e 308. O 307 é falsa identidade, que é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Esse crime, ele é um crime chamado de crime subsidiário, porque ele vai dizer assim, olha, aplica-se essa pena se do fato não constitui... Peraí que eu não sei se saiu aqui, calma aí. Tá aqui ainda. Aplica-se essa pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Vai falar isso na pena. Que tem uma pena, que agora eu não me lembro qual é, mas se eu não me engano é reclusão. Eu vou tentar falar. Acho que é detenção de 1 a 4 anos. É detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano, é isso? Sim. Ou multa. Não tem, a multa é alternativa, tem a ou multa. É isso? Perfeito. Ou multa. Beleza. E aí vai dizer assim, ó, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, não fala isso? Perfeito. Então é um crime subsidiário. O 308, que é usar ou ceder documento de identidade, é reclusão de 3 meses a 2 anos, se eu não me engano, de 3 meses a 2 anos. Eu acho que é 3 meses a 2 anos, agora não vou me lembrar não. Só que o 308 é e-multa, a multa é cumulativa, tem o E. Exato. Tem o E. E também fala se o fato não constitui elemento de crime mais grave, não fala? Então isso daí também é um crime subsidiário. Ó, só para adiantar aqui, o 314 é crime subsidiário, o 325 é crime subsidiário, o 337 é crime subsidiário, o 325, se eu não me engano, é violação de sigilo funcional, é crime subsidiário também, porque vai falar se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Aí eu estou falando aqui do 308 e depois vai para o 311A, que é fraudes em certames de interesse público, que é esse que eu disse que já tem a qualificadora, se do fato resulta dano para a administração pública, aí não fala administrado, não fala ou de outrem, fala apenas administração pública, majora a pena do caput era reclusão de 1 a 4 anos e multa, e majora não, qualifica, não é majora, a pena é qualificada, qualifica a pena porque muda a pena base, e a pena qualificada é reclusão de 2 a 6 anos e multa. E aí tem um aumento de pena. Se o fato é praticado por funcionário público, aumenta-se a pena de 1/3, e aí não fala prevalecendo-se do cargo. O próximo crime, aí já entra agora nos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. O próximo crime é peculato, é o artigo 312, peculato. Perfeito. Dentro do peculato aí o peculato vai ter, o peculato que é quando, peculato é quando, eu sei o que é peculato, que é quando o cara, ele se apropriar-se o funcionário público de bem, de dinheiro, bem, ou qualquer utilidade, bem móvel, aí vai falar bem móvel, tenho certeza, bem móvel. Exatamente. Público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, né? Sim. Público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Perfeito. Muito bem, aí vai dizer depois que é o peculato furto, que é assim, que incorre nas mesmas penas, é mais ou menos isso aqui, aplica-se a mesma pena, mesmo o funcionário não tendo a posse do bem, do dinheiro, do bem, de qualquer utilidade, ele não tem a posse, mas ele subtrai se valendo da qualidade que o cargo dá para ele. Ele não tem a pena, mas ele se vale da qualidade de funcionário para furtar aquele bem. Isso também aí aplica a mesma pena. Perfeito. Beleza. E aí, depois, lá na frente, vai ter o peculato culposo, que é quando o funcionário concorre culposamente para a prática de crime de outrem. E aí, no peculato, vai dizer que se o agente ele repara o bem antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Após a sentença irrecorrível, reduz a pena da metade. Perfeito. Isso.
Aí depois tem o parágrafo 3º, se eu não me engano. Eu não sei se já é o parágrafo 2º ou o 3º, mas tem o próximo parágrafo, e também nem interessa o número do parágrafo, que a banca não vai cobrar, mas diz assim que tem um peculato mediante erro de outrem, que é quando o funcionário se apropria de bem, valor, ou qualquer utilidade, bem imóvel. Aí ele fala mais de dinheiro mesmo, por exemplo, mas eu acredito que bem imóvel também. É que ele recebeu por erro de outrem, a pena é bem menor. A pena aí é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perfeito. Nós estamos no 312, né? 313. Não, o artigo que a gente estava era o artigo 312. Agora vai para o artigo 313. O artigo 313 é o peculato mediante erro de outrem, não tem parágrafo. É o peculato mediante erro de outrem, é o 313. Muito bem, agora tem o 313A. O 313A é a inserção de dados falsos em sistema de informações, a inserção ou alteração de dados falsos, de dados em sistema de informação. Inserção ou alteração de dados em sistema de informação. É algo assim, não é? Inserção de dados falsos em sistema de informações. Isso, muito bem. Esse artigo 313, a pena dele é bem alta, se eu não me engano, é reclusão de 2 a 12 anos e multa. É a mesma pena do peculato lá do CAPT. É reclusão de 2 a 12 anos e multa. A doutrina chama esse crime aí de peculato eletrônico, que é quando o funcionário insere uma informação falsa, ou ele altera ou exclui uma informação verdadeira, com o fim de beneficiar a si próprio ou a outro, ou de causar prejuízo, não é isso? Sim. Muito bem. Esse daí é o artigo 313A, a inserção de dados falsos em sistema de informações. É um crime que tem uma pena bem alta, 2 a 12 anos e multa. Esse crime aí, ele não tem majorante e nem tem qualificador, esse crime. Não tem, pode olhar, não tem majorante, não tem qualificador. Quem vai ter uma majorante é o próximo artigo. O próximo artigo, que é o artigo 313b, ele tem uma majorante, que é a modificação ou alteração de sistema de informações. É o artigo 313b. Exatamente, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Isso, sistema de informações. O 313b, lá no finalzinho, porque o foco é majorante qualificador, ele tem uma majorante que é o aumento de pena como é que eu vou te falar? De um terço até a metade. Perfeito. 1/3 até a metade, o aumento de pena, 1/3 até a metade, se o fato resulta prejuízo à administração pública ou ao administrado. Perfeito. Nesse caso aí fala do prejuízo ao administrado. E a pena é variável, é 1/3 até a metade, não é uma pena fixa, um aumento de pena fixo. É um aumento de pena variável, vai de 1/3 até a metade. É isso. E esse crime aí, a pena dele é baixa, comparado com o crime de cima. A pena aí é detenção, se eu não me engano, de 6 meses a 2 anos, ou multa, algo assim. 3 meses a 2 anos e multa. 3 meses a 2 anos e multa, mas a pena é de detenção, correto? Detenção, mas o foco hoje é majorante e qualificadora. 313b, o crime agora é o crime 314, que é extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Isso. Esse crime do artigo 314 é um crime subsidiário, tá? É extraviar livro ou documento que está sob a guarda do funcionário público em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, não é isso? Exatamente. Esse crime aí, ele é um crime subsidiário, porque a pena dele também vai dizer assim, ele tem uma pena, e vai falar assim, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Se não me engano, a pena dele é 1 a 4 anos, né? 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. E é reclusão aí, né? Reclusão. Reclusão de 1 a 4 anos. Muito bem. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. É o artigo 305. Agora tem o artigo daí, vai direto para o 307 e 308. Não, nós estamos no 314, né? Sim. Muito bem. 314 tem o artigo 315, tem... Olha, se eu não me engano, cara, eu posso estar muito errado, mas calma aí. 315 é aplicação irregular de rendas ou verbas públicas. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Que vai dar no mesmo, mas na lei está emprego, né? Emprego. Que é aplicação irregular, que é aplicar as verbas ou rendas públicas diferente do que está disposto em lei. É mais ou menos isso. Com fim diverso do que a lei manda. Esse é o crime, aplicar as verbas ou rendas públicas com fim
diverso do que está prescrito em lei. Aquilo que eu não lembrar de qual, eu vou tentar interpretar e trazer a interpretação do artigo. E aí é isso que está dizendo aí, que é mais ou menos isso, é você aplicar as verbas ou rendas públicas com fim diverso do que está prescrito em lei. Perfeito. Por exemplo, tem a verba lá que é da saúde, mas a pessoa sem autorização da Câmara Legislativa, o secretário de saúde, ele muda essa verba para a educação, porque ele acha que deve ir para a educação, mas não pode fazer isso. A pena é baixa, a pena aí é a pena de detenção e é baixa e é ou multa. Eu não me lembro certinho a pena, mas eu sei que é detenção e é ou multa. É uma pena baixa, cabe a suspensão condicional do processo, aplica a Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais cíveis. Eu falei do artigo 315, né? O artigo 316, se eu não me engano, é concussão. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, no exercício da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, a pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí, o que acontece aí? Não tem majorante, não tem qualificadora, porque tem o próximo parágrafo aí, que é o parágrafo 1º, se eu não me engano, mas é excesso de exação. O crime de excesso de exação é quando a pessoa ela cobra um tributo ou contribuição social que deveria saber que é indevido, ou quando é devido, ela emprega meio gravoso ou vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e multa. E aí tem uma majorante. Majorante não, tem uma qualificadora. Tem uma qualificadora porque vai alterar a pena base, vai passar a ser de 2 a 12 anos e multa, não é isso? Exatamente. Que é quando o funcionário público ele desvia em proveito próprio ou de outro aquilo que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Essa é a qualificadora do excesso de exação. Perfeito, sim. Aí agora tem o artigo 317, não tem majorante, é só a qualificadora. O artigo 317 é corrupção passiva. É solicitar, receber vantagem. Eu vou traduzir aqui porque não é solicitar ou receber no exercício da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. É reclusão de 2 a 12 anos e multa. Perfeito. E aí tem na frente, vai falar assim que se o funcionário público ele pratica um ato de ofício, ou deixa de praticar um ato de ofício, ou pratica o ato de ofício, infringindo o dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, aí a pena é menor. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, né? De 3 meses a 1 ano ou multa. 3 meses a 1 ano ou multa. Só que é detenção, né? Detenção. É detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Essa aí é a chamada corrupção passiva privilegiada. Não está escrito aí no código, mas a doutrina chama de corrupção passiva privilegiada, que eu geralmente associo assim, cedendo a pedido ou influência de outro, aquele favorzinho gratuito é a corrupção passiva privilegiada. O próximo, aí tem uma majorante, tem um aumento de pena de 1/3, se dessa vantagem indevida, o agente ele pratica ou ele pratica o ato, ou ele deixa de praticar o ato, ou pratica infringindo o dever funcional. Aumenta de 1/3, a pena é aumentada de 1/3. Perfeito. 317. O próximo artigo é o 318, se eu não me engano, é prevaricação. 319. 319, não tem 318, né? Não. Eu acho que o 318 no Código Penal seria descaminho, só que ele não cai no TJ São Paulo, por isso que ele não está aí, vai direto para o 319. Eu acho que seria descaminho, mas também não interessa, porque ele não cai no TJ São Paulo. O 319 é prevaricação. A prevaricação é quando o funcionário público pratica ou deixa de praticar um ato de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Pode olhar aí, tem sentimento ou interesse pessoal. E na prevaricação, olha, cara, eu sei que a pena é de 1 a 4 anos ou multa, multa. Tem a multa, mas eu acho que é detenção. Detenção. De 3 meses a 1 ano. De 3 meses a 1 ano. E tem a multa. Tem a multa.
E aí embaixo tem uma prevaricação que ela é chamada de prevaricação imprópria. A prevaricação imprópria é quando o diretor de penitenciária ou o agente público, ele deixa de tomar as providências necessárias, eu vou tentar interpretar aqui, para que o preso não chegue ao preso, por exemplo, um celular, um rádio, um aparelho similar de comunicação que permita a comunicação com os presos dentro ou com o meio externo, traduzindo a isso. Perfeito. A prevaricação imprópria. Aí o que acontece? Chama de prevaricação imprópria, mas não está escrito aí no código. Aí é a mesma pena da prevaricação do lado de cima, só que aí não tem a multa, reclusão de 3 meses a 1 ano, é isso que tu falou? 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano, e não tem a multa. Não tem multa, exatamente. 320 agora, né? Isso. É condescendência criminosa. A condescendência criminosa é quando o funcionário ele deixa de responsabilizar o subordinado por indulgência, ou quando falta a competência, ele não leva o fato para a autoridade competente. A pena é bem baixinha, acho que é detenção de 15 dias ao mês ou multa, né? 15 dias ao mês ou multa. 15 dias ao mês ou multa. Então essa aí é condescendência criminosa, não tem aumento de pena não. Eu falei 319, o próximo é 320. 321. 321, advocacia administrativa, né? Isso. A advocacia administrativa é patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, valendo-se do cargo. Isso é advocacia administrativa. Como o foco aqui é a majorante qualificadora, aí vai falar assim, olha, se o interesse é ilegítimo, qualifica a pena. Sim. Se o interesse é ilegítimo. Agora, quando qualifica a pena, passa a ter a multa. Antes era ou multa. Com a pena qualificada tem e multa. Perfeito. Aumenta a pena e tem a multa. O artigo 322 agora, né? 322. O 322 eu acho que é abandono de função. Não. Violência arbitrária. Violência arbitrária, é praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Perfeito. E aí a pena do CAPT ela é aplicada além da pena da violência. Tem a pena mais a pena da violência, ou seja, independentemente da pena de violência. Aplica também, tem a pena do CAPT, as penas são aplicadas independentemente da pena da violência, traduzindo aqui o artigo. Perfeito. Eu não me lembro se tem qualificador ou majorante, tem? Não. Não tem. Eu falei 322, Agora isso. 323 é abandono de função. Esse abandono de função é abandonar cargo público fora dos casos previstos em lei. Sim. E esse daí é bom, esse crime. A pena dele é bem baixinha, se não me engano, é detenção de 15 dias ao mês. Sim. Ou multa. Aí, ou multa. Só que tem a primeira qualificadora e já vai ter multa. A primeira qualificadora vai dizer assim, que se do fato resulta prejuízo público. Perfeito. Qualifica a pena e vai adicionar a multa, que eu não me lembro agora o quanto da pena. E depois vai dizer assim, se o fato é cometido em região de fronteira. Numa região de fronteira. O crime, o fato aconteceu numa região de fronteira. Qualifica de novo. A pena aumenta de novo. Esse abandono de função tem 2 qualificadoras. Eu falei 323? Sim. Tem o 324? Não me lembro. Tem. 323 é abandono de função. 324... Eu sei que o 325 é violação. Me fala o 324. O exercício funcional ilegalmente o exercício funcional prolongado. ilegalmente antecipado. Esse crime do artigo 324, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, é quando o agente público ele permanece no cargo, exercendo a função, depois que ele soube que ele foi oficialmente, tem aí, não tem? Que ele foi oficialmente exonerado, suspenso, removido, ou ele foi removido, suspenso, exonerado, depois de saber que ele foi oficialmente removido, suspenso ou exonerado, é isso? E substituído. Ou substituído, substituído. Ele foi removido, suspenso, exonerado ou substituído. Muito bem. E aí tem uma qualificadora, que é se do fato o agente ofere vantagem.
tem uma qualificadora. Se do fato o agente ofere vantagem. Não. Não, né? Calma aí então, deixa eu lembrar. Usurpação de função pública. Não lembro. Só pena de detenção de 15 dias ao mês ou multa. E não tem qualificadora? Não. Se do fato a gente ofere vantagem, não tem? Não. Não, né? O 325 é violação de sigilo funcional, Perfeito. que é revelar fato ou circunstância de que tem ciência e razão do cargo que deveria permanecer em segredo. Perfeito. Esse daí ele tem uma qualificadora, que é se do fato resulta prejuízo público, se do fato resulta prejuízo à administração ou a outrem, tem uma qualificadora. Assim, ó, se do fato resulta prejuízo à administração ou a outrem. Se do fato resulta prejuízo à administração ou a outrem. Perfeito, sim. Tem uma qualificadora. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Porque antes a pena era reclusão, era detenção, apenas antes era detenção. Detenção de 6 meses a 2 anos ou Tá. multa. Beleza, só que agora eu não me lembro, cara, se esse daí tem, calma aí que eu acho que ele tem aumento de pena. Incorre nas mesmas penas quem usa, através do empréstimo de senha, por exemplo, quem usa ou permite que usa a pessoas não autorizadas, e depois tem aquele que se utiliza das informações. Isso daí incorre nas mesmas penas. Se utiliza indevidamente. Mas eu quero saber se... Só me fala se tem uma majorante, um aumento de pena. Se do fato resulta prejuízo público, não, isso é qualificador. Se do fato resulta prejuízo à administração ou a outra, é qualificadora. Né? E não tem majorante, né? Não. Eu falei 325. 325. Me fala o próximo artigo, eu não lembro. Artigo 326. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Isso aí é o devassar. Devassar o sigilo de proposta de concorrência ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Perfeito. Esse daí não tem majorante nem qualificadora, não. Não. O 327 agora? 327. O 327 o conceito de funcionário público. Perfeito. Que considera-se funcionário público para os fins penais aquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Perfeito. Aí vai falar que equipara-se a funcionário público os que exercem função das empresas paraestatais, eu estou traduzindo o artigo, ou empresas que são conveniadas para a prestação de atividade típica da administração pública. Perfeito. E aí vai dizer que tem um aumento de 1/3 se o fato é cometido, por exemplo, uma pessoa que tem uma função de chefia, assessoramento, direção nas entidades, na administração direta, na sociedade de economia mista, empresa pública e fundação constituída pelo poder público. Perfeito. E não fala de autarquia aí, fala só sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. Aí agora vai para os crimes contra a administração em geral. Um próximo tópico. Se eu não me engano, começa com denunciação caluniosa, o artigo 339. Usurpação de função pública. Usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Esse artigo é isso que fala, usurpar o exercício de função pública. Perfeito. Esse daí que tem uma qualificadora, se do fato o agente ofere vantagem. Perfeito, sim. É uma qualificadora, não é majorante, porque mudou a pena, não mudou? Mudou. Antes era detenção ou multa, e agora virou reclusão e multa, né? Antes era detenção e multa, agora agora fica reclusão e multa. Tá. Mas aí a qualificadora é essa, se do fato o agente ofere vantagem. Então, se do fato o agente ofere vantagem, é usurpação de função pública. Se do fato o agente ofere vantagem, é usurpação de função pública. Eu falei artigo 339?
328. 328, 329 para a usurpação de função pública. 329 é resistência. Resistência. O artigo 329 é que é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça ao funcionário incompetente para realizá-lo ou a uma pessoa que esteja auxiliando o funcionário incompetente. É opor-se à execução de ato legal mediante violência ou grave ameaça. As penas são aplicadas independentes da pena da violência, né? Tem a pena e é aplicada independente da pena de violência. Na resistência, Moisés, tem uma qualificadora. Se do ato, o fato não se executa. Sim. Aí é resistência qualificada, porque vai mudar a pena base. O próximo é desobediência, que é o artigo 330. 330 é desobediência. É desobedecer a ordem legal de funcionário público. Perfeito. Essa desobediência, pessoal, é diferente da desobediência do artigo 359, que é a desobediência à decisão judicial sobre a suspensão de direito. É diferente. Lá é outro tipo de desobediência, é uma desobediência específica. No artigo 330 não tem majorante nem qualificadora. Perfeito. 331, desobediência, 331... Calma aí que eu acho que eu lembro. O artigo 331 é desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão da função, o desacato. Perfeito. O desacato, cara, ele não tem majorante não, nem qualificadora. Tem não. Tem 332? Sim. Para aí. Desacato, desobediência, desacato. Eu acho que é tráfico de influência. Tráfico de influência. O tráfico de influência é solicitar, receber, exigir ou obter vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário público. Perfeito. Solicitar, receber, exigir ou obter, né? Cobrar. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Solicitar, exigir, cobrar ou obter. Olha, o tráfico de influência, se eu não me engano, ele tem uma majorante da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também para o funcionário público. Perfeito, exatamente. É da metade? Da metade. Porque geralmente eu confundo com exploração de prestígio, que é um terço. Próximo artigo é o quê? Artigo 333. 333 é corrupção ativa. Corrupção ativa. Corrupção ativa é oferecer, dar ou oferecer vantagem devida ao funcionário público para praticar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticar e fingir um dever funcional. Dar ou oferecer? Oferecer ou prometer. Não tem o verbo dar. Não. Então eu ia confundir. Porque eu vi uma questão, uma vez até ri a questão. Acho que foi pelo verbo dar mesmo. Oferecer ou prometer, né? Corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público. Beleza, se eu não me engano, 2 a 12 anos e multa, né? 2 a 12 anos de multa. É o crime. Reclusão de 2 a 12 anos de multa. E se do ato ou do fato, se o agente ele não pratica o ato, ou se ele praticar e fingir um dever funcional em razão da vantagem devida, tem aumento de pena de 1/3. A pena é aumentada de 1/3. A pena aumentada de 1/3. E aí os verbos é oferecer ou prometer, né? Corrupção ativa, artigo 333, é oferecer ou prometer. Depois do 333, eu não me lembro do artigo não, qualquer não. Artigo 336. 336. Olha, esse artigo 336 eu tenho quase certeza que é o artigo que fala conspurcar, não é? Conspurcar. Esse daí mesmo. Esse artigo aí é inutilização de selo ou de sinal. Inutilização de edital ou de sinal. Inutilização de edital ou de sinal, que os verbos, calma aí, tem o verbo conspurcar, tem o verbo inutilizar, tem o verbo destruir, tem o verbo edital, sinal. Esse daí eu não me lembro não, mas eu sei que ele não tem qualificador e nem majorante.
Perfeito. Rasgar, Rasgar. ou de forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Lembrei. O próximo é o 357. 337. O 337 é subtração ou inutilização de livro ou documento. Perfeito. Esse daí é inutilizar livro ou documento oficial ou processo que está sob a custódia de funcionário público ou particular em serviço público. Perfeito. Esse crime aí, ele é um crime subsidiário, porque ele vai dizer que as penas são aplicadas se não for o caso de um crime mais grave, de um fato mais grave. Exatamente. 357. Depois do 357, eu acredito que vai mudar de tema, né? Sim. Vai mudar de tema e vai passar a ser os crimes contra a administração da justiça. Perfeito. Que é denunciação caluniosa, artigo 339. Sim. É dar causa à instauração de processo judicial, processo administrativo, inquérito policial, o PIC, processo administrativo. O PIC é processo, procedimento. Eu sei que tem dar causa à instauração de processo judicial, administrativo, procedimento investigatório, improbidade administrativa. Quando sabe que a pessoa é inocente, né? Dar causa Perfeito. Contra alguém quando sabe que ele é inocente. Muito bem, calma aí que eu sei a majorante e a qualificadora. A majorante, parece que não é majorante não, é majorante e tem uma diminuição de pena. A majorante, as penas são aumentadas de 1/6 se o agente se serve de anonimato ou nome suposto. Perfeito. E a pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção. Perfeito. Sim. 339. 340 denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime ou contravenção. Perfeito. Que é comunicar. A pessoa vai comunicar um crime ou contravenção que sabe que não aconteceu, traduzindo. Exatamente. Esse daí ele não tem majorante não, nem qualificadora. Não tem. 341 é autoacusação falsa. Perfeito. Acusar-se perante a autoridade de crime de outrem ou de crime inexistente. Inexistente, perfeito. Não tem qualificadora não, nem majorante. Artigo 342. O 342, autoacusação falsa, 342 calma aí. Comunicação falsa de crime eu já falei, 342. Como é que eu sei? Autoacusação, peraí. Denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime ou tradução, autoacusação falsa. Rapaz, 342 eu acho que é falso testemunho ou falsa perícia. Perfeito. O falso testemunho ou falsa perícia é quando você calma aí, negar, omitir ou calar a verdade, algo assim, negar. Peraí. Falso testemunho ou falsa perícia. A pessoa dá falso testemunho, ela nega ou cala a verdade, como testemunha, perito, tradutor, intérprete, testemunha, perito, tradutor, intérprete. Calma aí.
testemunha. Peraí. Ela nega ou cala a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete e Perfeito. Exatamente. Exatamente. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Isso, intérprete. Aí, o que acontece com a majorante? Em processo judicial, processo administrativo, processo policial, fala policial também, não fala? Sim. E juízo arbitral, ou juiz arbitral. Inquérito policial ou em juízo arbitral. É isso, juiz arbitral. Então, no falso testemunho ou falsa perícia, tem juiz arbitral. E aí também fala que tem um aumento de pena variável, só confirma se é variável, não fala não, o aumento. Mas não é fixo, por exemplo, um terço não é fixo. Ele é de 1/6 a 1/3. Perfeito. De 1/6 a 1/3. O aumento de pena é de 1/6 a 1/3 no falso testemunho ou falsa perícia. Se o fato ocorre no processo que ele tem processo civil ou processo penal, ou se tem entidades da administração direta ou indireta. Perfeito. Aí tem um aumento de e mediante suborno. Suborno. Perfeito. Tem um aumento de pena se no processo ocorre mediante suborno, ou tem processo penal, processo civil, em que tem a administração direta ou indireta. Perfeito. Aumento de pena de 1/6 a 1/3. Aí vai dizer que se o agente, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, se retrata ou declara a verdade, extingue a punibilidade. O fato de ser punível. O fato deixa de ser punível se o agente, no processo antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, se retrata ou declara a verdade. Perfeito. Aí o próximo artigo vai continuar no 343, falar assim, dar ou oferecer, prometer, dar ou oferecer, não é isso? Perfeito. É por isso que eu confundi com a corrupção ativa, cara, porque lá na corrupção ativa do artigo 333, tu falou que lá era oferecer ou prometer. Aí, na corrupção específica, porque aí não fala no Código Penal, mas isso é corrupção ativa específica, tem o verbo dar, oferecer ou prometer. Perfeito. Aí tem o verbo dar. Vantagem devida para que a pessoa negue ou cale a verdade. A mesma coisa lá de cima. Em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial, juiz arbitral, né? Sim. O juiz arbitral. Aí, no caso, também tem um aumento de pena. Só que não tem suborno, aí não fala suborno. Aí vai dizer só assim, que tem um aumento de pena de 1/6 a 1/3 se o crime acontece em processo civil ou processo penal e que tem os órgãos da administração direta ou indireta. Perfeito. 300 e quanto que eu falei? 343? Agora é o 347, né? 344. Eu achei que era 347. 344 eu não lembro não, me fala o crime. Coação no custo do processo. Coação no custo do processo. Essa coação no custo do processo é quando a pessoa, mediante violência ou ameaça... Eu vou traduzir o artigo porque eu esqueci. Mas é assim... me fala o começo aí. Usar de violência ou ameaça contra quem participa de processo administrativo, processo judicial. Aí não fala juiz arbitral, fala processo administrativo, processo judicial, né? Ou inquérito policial, vou te falar. Inquérito policial, processo administrativo, processo judicial, mas não fala juiz arbitral, não fala. Fala. Ou em juiz arbitral. Fala, né? Sim.
Ah, então tem coação no curso. É verdade. Juízo arbitral não tem fraude processual, que é o próximo. Fraude processual não tem juízo arbitral. Aí tem juízo arbitral mesmo. Coação no curso do processo tem juízo arbitral. Coação no curso do processo tem juízo arbitral. Olha, aí tem uma qualificadora, Moisés, nesse crime de coação no curso do processo, tem uma qualificadora que é quando a coação acontece nos processos em que tem a ver com a dignidade sexual. Sim, A pena ela é aumentada de 1/3 até a metade. perfeito. O aumento de pena da coação no curso do processo é de 1/3 até a metade quando o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Perfeito. Sim. Então, tu falou aí que tem processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Ou em juízo arbitral. Ah, beleza. O próximo é fraude processual, que é inovar artificiosamente em processo civil ou administrativo o estado de lugar ou coisa para induzir a erro juiz ou perito. Passa primeiro pelo artigo 345. Calma aí, 345. Esse eu não lembro não. Exercício arbitrário das próprias razões. Ah, o exercício arbitrário das próprias razões é usar de violência para obter pretensão própria, embora legítima, Embora legítimo. salvo quando permitido em lei. Perfeito. Fazer Fazer justiça pelas próprias justiça pelas próprias mãos, embora legítima, salvo quando permitido em lei. Esse crime aí caiu até no TJ São Paulo 2023. Ele vai dizer que se não houver o emprego da violência, procede somente mediante queixa, que é a ação penal privada. Aí não fala ação penal privada não, mas mediante queixa é ação penal privada. E além da pena da violência, além da pena da violência, a multa é aplicada independentemente da pena da violência. E se não tem emprego de violência, procede somente mediante queixa. Perfeito. Mediante queixa é ação penal privada. Aí o próximo é fraude processual. Tem o artigo 346 anos. Tem? Tem. 346? 346. Juiz pelas próprias razões. Não lembro. Tirar, suprimir, destruir. Ele é uma continuação dele. Tirar, suprimir, destruir ou ocultar. Danificar, coisa própria que se acha em poder de terceiro por decisão judicial ou convenção. Perfeito. Tirar, suprimir, destruir ou ocultar, coisa própria que se acha em poder de terceiro por decisão judicial ou convenção. Esse crime nem tem um nome. Não. Ele é só uma continuação do violência arbitrária. Sim. Aí agora é fraude processual. Perfeito. Agora sim. Que é inovar artificiosamente na pendência de processo judicial, civil ou administrativo, o estado de lugar ou coisa para induzir a erro, juiz ou perito. Perfeito. Esse crime aí, cara, se ele for praticado em processo penal, ainda que não iniciado o processo penal, as penas aplicam-se em dobro. Sim. É esse o aumento de pena, em dobro. Não tem qualificadora, não. Perfeito. Agora o próximo artigo é? Artigo 357. Artigo 357. 357. Exploração de prestígio. Perfeito. Oferecer ou prometer. Solicitar ou receber. Solicitar ou receber. Solicitar ou receber. Vantagem ou promessa de vantagem. A pretexto de influir em ato praticado por juiz, jurado, membro do Ministério Público, funcionários de justiça, testemunha. Olha, esse crime é um crime específico contra pessoas que participam da administração da justiça. Vai falar jurado, testemunha, membro do Ministério Público, juiz, funcionários da justiça. Perfeito. Perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Perito, tradutor, intérprete ou testemunha, funcionário da justiça, membro do Ministério Público, juiz. Esse crime aí, o aumento de pena dele é de 1/3 se o agente alega ou insinua que a vantagem lista também é para
as pessoas citadas no caput. Perfeito. É 1/3 o aumento de pena. Aumento de 1/3. 357, agora vai para o 359. 359. É desobediência, é uma desobediência específica, que é uma desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Perfeito. Eu vou traduzir, tem até a palavra munus aí, não tem? Munus. Munus. Que é quando o juiz ele toma uma decisão e mesmo assim a pessoa continua fazendo aquilo que o juiz mandou para não fazer. Traduzindo o artigo é isso. Porque o juiz ele toma uma decisão e fala assim, por exemplo, assim, olha, um exemplo aqui, só para traduzir o artigo que eu não lembro a literalidade. Você não pode mais dirigir porque você perdeu a habilitação. E a pessoa continua exercendo aquele direito de dirigir, sabendo que tem uma decisão que ele não pode mais dirigir. É algo assim. Exatamente. E acabou, né? Acabou. Bom, meus amigos, terminamos. Valeu. Grande abraço. Valeu, pessoal.